Salve, salve, galerinha do canal da Química, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje eu vou fazer um exercício para vocês sobre velocidade instantânea. É isso mesmo, na semana passada eu coloquei uma aula sobre velocidade instantânea. Ah, você se desesperou, você ficou com dúvidas, você quer saber mais sobre o assunto, então hoje o vídeo é para você, porque eu vou fazer um exercício sobre velocidade instantânea e de repente você pode tirar suas dúvidas a respeito do assunto. Belezinha, galera? Se você gostou, já deixa seu like aí, se inscreve no canal para você poder saber das próximas novidades, beleza? Então vamos lá para o nosso vídeo. Suponha que o movimento de um objeto é dado pela expressão. Então, ele já dá a expressão de x em função do tempo. Tá? Então, qual é a posição, né, em função do tempo? Então, ele já dá isso daqui. Aí ele fala o seguinte, faça um esboço do gráfico posição versus tempo. Então, ó, posição versus tempo. O que eu vou ter que fazer? Você vai escolher alguns pontos para poder fazer um esboço, tá? Então, lembra, todos os gráficos que a gente viu, né, que é tempo aqui nesse eixo e a posição, né? Lembra, a posição dada em metros. Começa aqui do zero. E aí, vocês podem escolher alguns pontos para poder fazer esse esboço. Veja, professora, como que eu faço esse esboço? Um gráfico, gente, ele é sempre a representação de uma equação. Seja uma equação, né, de reta, ou seja, a equação de segundo grau que vai dar uma parábola, né? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a equação que é x em função do tempo, que é igual a 3 mais 2t ao quadrado, tá? Então, a gente precisa fazer aqui um esboço desse gráfico em função dessa equação. Vou fazer bem um esboço mesmo, vocês estão vendo que nada está muito reto aqui, né? Então, vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, tá? E aqui a gente vai colocando também a mesma coisa. A gente já vê como que a gente vai fazer essa divisão de acordo com o que a gente achar aqui de valor. Como é que eu vou fazer isso? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é a seguinte, eu vou substituir aqui, para eu fazer um esboço de um gráfico, eu tenho que achar alguns pontos. Então, você escolhe aquilo que é mais fácil, tá, gente? Então, por exemplo, aqui x, eu vou colocar o que em tempo? Coloca algo que seja fácil para você calcular, por exemplo, 0. Tá? Então, eu quero saber qual é a posição quando o meu tempo for igual a 0 segundos, tá? Então, quando o meu tempo for igual a 0, o que eu vou ter? Tudo que é t eu vou substituir por 0. Então, ó, 3 mais 2 vezes 0 elevado ao quadrado. 0 elevado ao quadrado aqui vezes 2 vai dar 0, certo? Então, aqui eu tenho o quê? Que x no segundo 0 vai ser igual a 3 metros. Opa, então eu posso já colocar esse primeiro valor aqui, eu já tenho um parzinho. Quando t for igual a 0, o x aqui, que é o meu deslocamento aqui, vai ser igual a 3 metros, tá? Que é a minha posição. Então, eu posso colocar esse número aqui. Então, t igual a 0... Então, se é 3, eu posso fazer aqui a cada 2, por exemplo. Então, aqui, não, então pode ser a cada 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu colocar mais um aqui, 7. Tá? Então, quando o t aqui é igual a 0, o t é igual a 0, eu vou ter aqui o ponto 3. Beleza? Tá. E agora, professora, o que eu escolho? Pô, você pode escolher o número que você quiser, tá? Então, vamos colocar aqui 1 para ficar mais fácil, né? Quando x for igual a 1, o que eu vou ter? Então, 3 mais 2 vezes 1 elevado ao quadrado. Então, quando t for igual a 1 segundo, o que eu vou ter? 3 mais 1 elevado ao quadrado é 1, né? Que 1 vezes 1, 1. Então, vezes 2 vai dar 2. Então, 3 mais 2 aqui vai ser igual a 5. Então, quando t for igual a 1 segundo, o meu x vai ser igual a 5 metros. O próximo ponto que eu vou ter vai ser o seguinte, vou colocar primeiro em vermelho, para tempo igual a 1 segundo, eu vou ter o meu deslocamento aqui em 5. Professora, eu posso colocar menos aqui? Olha, até pode se você quiser ver como que vai ficar esse gráfico aqui, mas na verdade, gente, a gente sabe que não tem tempo negativo, né? Então, você pode colocar aí, por exemplo, agora o próximo x
x igual a x igual a 2. Então, aqui, ó, para x igual a 2 segundos, você vai ter menos 1, né, mas menos 1 segundo, né? Então, para x igual a 2 segundos, o que você vai ter? 3 mais 2 vezes 2 elevado ao quadrado. Então, quando eu tenho 2 segundos, significa que aqui, ó, 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, mais 3, 11. Então, eu vou ter aqui igual a 11 metros. O que eu vou ter que fazer aqui? Nem vai ter, né? Tá? Então, vamos lá. Aqui é a origem, que é 0. Então, o que eu vou ter aqui? Eu sei que o primeiro ponto, para t igual a 0, x igual a 3. Então, t igual a 0, x igual a 3. Eu já sei que o primeiro ponto é esse aqui. O segundo ponto, para x igual a 1, t é igual, para t igual a 1, x é igual a 5. Então, para t igual a 1, x é igual a 5. Eu tenho outro ponto que vai estar mais ou menos aqui, ó. Tá? Aqui eu vou ter para x igual a 2 é igual a 11 metros. Então, aqui x igual a 2 vai ser... Vou puxando aqui, vai ser, é bem esboço mesmo, tá, gente? Aqui eu tenho um outro ponto. Se eu fizer, vamos fazer mais um. Para tempo igual a 3 segundos, eu vou ter o quê? X vai ser 3 mais 2 vezes 3 elevado ao quadrado. Aqui eu tenho 3 ao quadrado dá 9. 9 vezes 2, 18. Mais 3, 21. Acho que é isso, 21 metros. Então, ó, eu vou ter que fazer mais um ponto aqui. Então, 18... 20, 22, vai ficar lá em cima, tá? Então, o próximo ponto, para x igual a 3, o outro ponto vai ficar lá em cima. Então, na verdade, aqui, gente, eu tenho uma curva, tá? Aqui, ó, eu tenho esse pedaço da curva. Esse é o esboço do gráfico. Bom, gente, na letra B, o que ele pede? Escolha 2 intervalos diferentes e calcule a velocidade média dos mesmos. O que eu tenho que calcular? Velocidade média é sempre ΔX sobre ΔT, certo? Então, ele pede para você escolher 2 intervalos, tá? Então, deixa eu colocar mais próximo aqui para dar para a gente fazer pelo menos aí as próximas os 3 itens. Então, ele pede para você escolher 2 intervalos. Você vai escolher aquele intervalo que você quiser, tá? Porque ele pede para você escolher, eu não estou falando qual que é. Mas ele podia falar, olha, pega tal posição, ou pega tal tempo, ou variação de tanto e tantos segundos. Você fez até um esboço, né? Eu fiz aquele esboço maravilhoso daquele gráfico. Então, você pode pegar dados aí, vários dados nesse sentido. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui, por exemplo, para x, quando ele era 0 segundos, a gente calculou, dava 3 metros, certo? E x, quando era 1 segundo, x, quando o x era, ou seja, a posição em 1 segundo era igual a 5 metros, não é isso? Foi o que a gente calculou. Bom, a gente tem isso aqui, ó. Para x igual a 0, 3 metros, ou para t igual a 0 segundos, eu tenho a posição de 3 metros, em 1 segundo ele vai ter a posição de 5 metros. Bom, eu posso escolher esses 2 intervalos, porque a conta vai ficar facinho, né? Até porque ele pede para você escolher. Então, aqui, ó, escolhendo esses intervalos, como que eu vou calcular? Eu sei que a velocidade média vai ser igual x final menos x final menos x inicial, sobre t final menos t inicial. O que eu vou ter aqui, ó? T final, 5, tá? Menos 3, porque eu tô pegando esse aqui, ó, esse intervalo, final menos inicial, dividido por 1 menos 0. Então, ó, velocidade média vai ser 5 menos 3 aqui, 2 metros, sobre 1. Ó, aqui o t era igual a 1, né? E aqui o t é igual a 0. Então, 1 menos 0, então vai ser 1 segundo. Então, vou ter velocidade média 2 dividido por 1, 2 metros por segundo. Esse aqui vai ser a velocidade nesses 2 trechos. Ah, professor, se eu escolher intervalos diferentes, lembra? A gente até fez uma interpretação de quando eu tinha um gráfico aqui de curva, né? Cada trecho tinha uma velocidade diferente. Então, se você escolher um outro trecho, pode ter uma velocidade diferente. Vamos ver isso aí? Vamos imaginar, ainda estou fazendo um outro exemplo para o item B. Vamos imaginar que eu escolha, ao invés de x0, x1, a gente calculou mais um, né? Que era x para 2 segundos.
Então, agora eu vou escolher, por exemplo, de x, vou apagar aqui, x igual a 0 segundos, tá? Então, para x com t igual a 0 segundos, eu tenho um valor de 3 metros, eu vou manter. Só que ao invés de eu pegar esse ponto aqui, esse ponto para eu calcular a velocidade aqui no intervalo de 1 segundo, eu vou calcular em 2 segundos. Para x igual a 2 segundos, ele vai estar numa posição de 11 metros, não é isso? Então, vamos supor aqui, esse risco aqui foi a mais, vamos supor, então, que eu vou calcular a velocidade desde o início, mas até 11 metros. Então, veja, eu vou ter aqui, ó, velocidade média entre o ponto inicial e 2 segundos, entre 0 e 2 segundos, vai ser igual a x final menos x inicial dividido por t final menos t inicial. Então, velocidade média vai ser, x final vai ser 11 menos 3, né, porque é o final menos inicial, dividido por 2 menos 0. 8 menos 3 dá 8, 8 dividido por 2, eu vou ter aqui 4 metros por segundo. Então, veja que aqui eu vou ter velocidades diferentes. Até porque, lembra, eu tenho aqui, ó, o deslocamento em metros e aqui o tempo em segundos. Se eu tô falando em algo que é elevado ao quadrado, tem uma curva aqui, né? Então, é algo assim. Lembra daquele exemplo que a gente calculou? Aqui eu tinha uma velocidade bem devagar e conforme ele ia subindo aqui, ó, veja que, inclusive, você pode calcular demonstrar tangentes aqui e ver que quanto mais inclinado, maior a velocidade. Então, ele aumenta a velocidade ao longo do tempo aqui. Tá bom? Então, essa é a letra B. E lembra que se você escolher intervalos diferentes, você vai ter resultados diferentes aqui. Mas o exercício pede para você escolher. Olha, a letra C, ele fala o seguinte, ó. Escolha 2 instantes. Olha a diferença. Aqui era intervalo. Então, se era intervalo, você tinha um ΔT. Não tendia a 0. Você tinha esse valor. Então, você conseguia calcular a velocidade média. Se ele pede 2 instantes e pede para você calcular velocidade instantânea, significa, então imaginando aqui no gráfico, né, você tem uma curva, significa que ele quer exatamente um determinado ponto, você pode escolher o que você quiser, tá bom? Agora, lembra, para calcular a velocidade instantânea, o que eu preciso? Eu preciso calcular a derivada, né? Então, a velocidade instantânea eu calculo de acordo com a derivada. Então, vai ser a derivada de x sobre a derivada em função da derivada do tempo. E o que eu tenho aqui? Eu tenho que a velocidade, para eu calcular essa derivada, o que eu vou ter em função do tempo? Eu vou ter que, vai ser a derivada disso daqui, né? Então, a derivada de x vai ser a derivada, então, de 3 mais 2t ao quadrado. Como é em função do tempo, né? Lógico. Só que, veja, quando eu faço isso em função de tempo, é só calcular essa derivada. Então, vamos lá. Lembra da regrinha da derivada? Então, velocidade instantânea vai ser... Como que eu calculo essa derivada em função do tempo? Tudo que é o primeiro... Quando eu tenho um número aqui, ó, que ele não está junto com a incógnita que é t, já que é tudo em função de t, então aqui ele vai ser 0. Por quê? Porque esse número, lembra da regrinha? Esse número aqui está sozinho. Então, a derivada de um determinado número que não está em função daquilo que eu quero, que nesse caso é em função de t, se eu não tenho t aqui, então se torna o quê? 0. Então, isso é 0. Mas, lembra, aqui eu tenho t, certo? Então, se é em função de t, então... Aqui eu vou usar a regrinha. Então, ó, 2 vezes 2, então eu tenho 4, 4t, e aqui 2 menos 1. O expoente era sempre 2 menos 1, certo? Então, ó, número sozinho sempre 0. Isso é regra da derivada, tá? Mais, porque aqui é mais, né? Porque aqui no exercício que ele deu era mais. Então, 2 vezes 2, 4... t, 2 menos 1. Então, ó, a velocidade instantânea vai ser igual a 4t, porque 4t elevado à primeira, 4t. Tá? Então, eu já achei aqui como que eu vou calcular. Agora, ele pede para você escolher 2 instantes, né? Vamos escolher aqui 2 instantes. Então, para t igual a 1 e para t igual a 2 segundos, a gente pode escolher isso aqui. Qual vai ser a velocidade em t igual a 1 segundo? Qual vai ser a velocidade em t igual a 2 segundos? Então, vamos lá. A velocidade instantânea vai ser igual a 4t. Então,
Então, a velocidade instantânea para 1 segundo vai ser igual a 4 vezes 1. Isso vai ser igual a 4 metros por segundo. Ó, essa é a velocidade instantânea no segundo igual a 1. Agora, vamos calcular aqui para o segundo igual a 2. Então, se eu usar aqui, ó, vou até mudar de cor. Se eu quiser saber a velocidade instantânea em 2 segundos, a partir do momento que eu já determinei a derivada, eu posso calcular agora para qual instante eu quiser. Por quê? Porque eu estou falando exatamente dessa mesma curva. Então, vamos lá. Para 2 segundos, o que eu vou ter? Velocidade instantânea, eu já determinei pela derivada, que é igual a 4t, certo? Então, a velocidade aqui em 2 segundos é só substituir 2 aqui no tempo, ó, aqui no tempo. Então, a velocidade instantânea no segundo 2 aqui, ó, em 2 segundos vai ser igual a 4 vezes 2, ou seja, 8 metros por segundo. Veja que a velocidade vai aumentando. Né? A velocidade média também foi aumentando, né? Já que aqui ela vai cada vez ficando mais inclinado, então vai aumentando. A velocidade instantânea vai aumentando, a velocidade média vai aumentando também. Mas, ó, a velocidade instantânea aqui, então, em 1 segundo é igual a 4 metros por segundo, em 2 segundos é igual a 8 metros por segundo. Ah, e se eu quiser calcular em 3? É só fazer aqui, ó, vezes 3. Vai dar 12 metros por segundo. E assim sucessivamente, tá? Beleza? E aí, ele pede para você esboçar o gráfico de velocidade em função do tempo, tá? Então, o que você vai fazer? Poxa, é só você determinar, você já determinou 2 pontos aqui, né? Então, é só você determinar mais alguns pontos. Então, por exemplo, você vai pegar aqui, ó, velocidade em função do tempo. O que você tem? Tá? Veja que a velocidade em função do tempo, eu já não tenho uma equação de segundo grau, eu tenho uma equação de primeiro grau. Então, se é uma equação de primeiro grau aqui, ó, vai dar uma reta. A velocidade em função do tempo vai dar uma reta, tá? Então, ó, para 1 segundo, a gente calculou, né? Qual era a velocidade? 4 metros por segundo. Então, para 1 segundo, 1, 2, 4... Eu vou colocar de 2 em 2, tá? Então, aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então, para 1 segundo, eu vou ter o que aqui, ó? Uma velocidade igual a 4 metros por segundo, ó. Por quê? Porque a gente calculou, que escolheu o segundo, a gente já tinha calculado aqui, ó, segundo 1, segundo 2, né? Em 1 segundo, em 2 segundos, nessa velocidade instantânea. Então, nesse instante de 1 segundo, eu cheguei numa velocidade igual a 4, tá? Em 2 segundos, eu vou ter uma velocidade igual a 8, tá? Se a gente fizer aqui, a velocidade não é 4 vezes t? Você pode calcular, por exemplo, de 0 e 0. Ah, se eu tiver aqui, qual vai ser a velocidade instantânea em 0 segundos? Em 0 segundos é 4 vezes 0, não é? Então, a velocidade instantânea aqui em 0 segundos é igual a 0. Então, aqui você já tem, ó, o outro ponto, tá? Então, você já tem 3 pontos aqui, você já sabe, inclusive, que isso é uma reta. Mas se quiser fazer, ó, 4 vezes 3 dá 12. Então, ó, 4 e 12, né? O professor tem que necessariamente pegar esses pontos? Não, porque ele pediu para você esboçar, então você define. Então, isso aqui, ó, vai dar uma reta.